Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Palavra do Senhor para nós, graças a Deus. Recursos divinos é o nosso tema de hoje. Eu sou Newton Barros e gostaria de compartilhar com você nesse pequeno devocional. Então, apesar de nós termos nossa capacidade técnica, nossa formação acadêmica, nosso mestrado ou doutorado, você já se sentiu em algum momento que lhe faltou recursos para executar alguma tarefa? Ou diante de uma tarefa sagrada, você já se sentiu pequeno, incapaz? Ou já ouviu ou vivenciou uma história no qual um médico que salvou muitas vidas um dia chega e fala para a pessoa: olha, nós fizemos tudo que estava ao alcance da medicina e daqui para frente somente o Senhor pode resolver. Pois bem, tudo isso nos mostra e nos revela quão limitados são os recursos humanos. Que o ser humano é ou pode ser um ser incrível na sua formação biológica, psicológica, antropológica, filosófica, isso nós já sabemos. Mas ele tem as suas limitações. O ser humano ele é falho, ele é pecador. Tudo isso mostra o quão limitados são os recursos humanos. Muitas pessoas elas têm se apoiado na força do seu braço, no seu intelecto, no seu dinheiro. Mas chega um momento que tudo isso se limita. Chega um momento em que a força acaba, em que o intelecto não resolve e muito menos o dinheiro. Por quê? Porque o ser humano ele é limitado. O problema aqui não é o uso dos recursos humanos. Muito pelo contrário, a Bíblia nos instrui a sermos preparados tecnicamente, a fazer a obra do Senhor com excelência. E fazer a obra do Senhor com excelência exige técnica, exige capacidade, exige suor, exige trabalho. O problema aqui é quando nós estamos mais nos recursos humanos do que na capacidade de recursos divinos, porque isso afasta o nosso coração do Senhor. O versículo de Jeremias ele é uma exortação, mas ele também é um convite para que eu e você possamos nos analisar. E aqui vai algumas dicas e alguns sinais para que você e eu possamos nos analisar se estamos confiando na força do nosso braço ou nos nossos próprios recursos. Então, o primeiro é, tudo está centrado em você. Você está fazendo algo que Deus não mandou, você se acha bom bastante, você precisa de ajuda, você está vivendo o ativismo religioso. Se alguns desses sinais eles fazem parte da sua vida, é preciso aprender um pouco com o salmista. O salmista, ele nos ensina que nós precisamos recorrer aos recursos divinos. Salmos capítulo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, dentro de todos os recursos e poder que ele tinha, ele decide confiar e viver na dependência do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu decido confiar no Senhor. Os seus recursos são maiores e melhores que os meus. E quando nós fornecemos a oportunidade na nossa fraqueza, Deus ele vai demonstrar o seu poder, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. O poder do Senhor são suficientes na nossa necessidade. A boa notícia diante de tudo isso é que nós precisamos recorrer sempre ao recurso divino, principalmente quando os recursos humanos acabam. Os recursos divinos serão sempre suficientes na nossa necessidade. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19 ao 20, ele vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele acha o equilíbrio entre os recursos humanos e os recursos divinos. Ele continua dizendo anteriormente em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo isso ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele nos dá um modelo, ele nos dá o segredo de vivermos sobre a dependência dos recursos divinos. Agora aqui vai algumas dicas também para que eu e você possamos viver na prática em busca dos recursos divinos, ou seja, vivenciando mesmo na prática. O primeiro ponto é colocando Deus no centro, fazendo a sua vontade, reconhecendo que não sou bom bastante, aceitando ajuda e praticando descanso.
John Wimber, ele diz a frase é o seguinte: quando Deus te chama para uma tarefa extraordinária, Ele fornece recursos extraordinários. Nos faz entender que a técnica e a espiritualidade, elas precisam caminhar juntas, porque não se vive coisas extraordinárias sem que eu acesse as coisas dos recursos divinos, sem que eu precise e viva na dependência de Deus. A técnica e a espiritualidade, elas precisam caminhar juntas. A técnica, ela é a nossa parte. A espiritualidade, ela é a parte de Deus. E um amigo um dia me disse que a técnica, ela liga as pessoas a nós e a espiritualidade as pessoas a Deus. Que estejamos sempre nos preparando tecnicamente para servir com excelência, mas principalmente inclinando nosso coração aos recursos divinos, para que possamos servir o seu reino de forma naturalmente sobrenatural. Amém? Eu fico até aqui, até uma próxima. Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Até mais!